Vamos lá. Então, primeiro, qual o primeiro tema você gostaria de ver logo? Saúde. Saúde. Ok. Então, ok. Nós vamos ver aqui. Vamos pedir um conselho, né? Do tarô para essa questão sua de saúde. Sim. Como é seu nome completo, Marcela? Marcela da Silva Uchoa. Uchoa. Vamos tirar aqui. Vou pedir a você também que mentalize, né? Esse pedido de uma resposta, de um conselho, de uma orientação. Daqui as cartas eu vou baixar aqui para você poder ver e mentalizar aqui, junto comigo, pedindo licença à sua ancestralidade, pedindo licença, né, à sua cabeça, que essa orientação possa vir. E para isso a gente vai tirar aqui 5 cartas. Uma no que há, o que falta, o caminho, o resultado e a síntese. E à medida que eu for tirando, eu mostro para você. Vamos lá. O que há? Nossa, para sair a carta da Lua. Realmente, com relação à sua saúde, a carta da Lua, ela fala de uma necessidade de um mergulho nessas águas do inconsciente, nessas águas profundas da alma, na parte realmente ligada às questões psíquicas, às questões emocionais, às questões ancestrais. É uma questão psicossomática mesmo, a questão da sua saúde. Totalmente psicossomática, não é só físico. São questões que têm que ser, que têm a ver com o seu estado emocional, que tem a ver com as coisas que você acredita, os medos, né? Que refletem no corpo, porque é uma forma de coagir você a olhar para isso, a trabalhar esse ponto, essa questão, a ir buscar e aprofundar, né? Então, o que há é um chamado forte para que você olhe essas questões mais profundas suas, né? É, o que falta? E sai a carta do carro do triunfo. Essa carta fala de direcionamento. Então, o que está faltando é realmente um pulso, uma vontade, uma, um auto, a busca, né, do autoconhecimento para ter um autocontrole das emoções, da razão, em harmonia. Os cavalos são os 4 sentidos, né? E os 4 elementos e a busca por equilíbrio entre razão, emoção, intuição, é, e físico, é a busca de... O que está faltando é essa conexão com você enquanto um todo, né? É você entender, se buscar-se como um conjunto, não uma coisa só, não só razão, não só emoção, não só intuição, não só corpo, mas se entender como um conjunto e caminhar dentro dessa perspectiva. Então, o que está faltando? O conselho, sai a carta da justiça,
que fala aqui de um caminho, né? Um caminho que é um caminho mais árduo, um caminho trabalhoso, um caminho longo a ser percorrido, onde há a busca desse equilíbrio entre razão e emoção, entre, de novo, o físico e o, e o espiritual, e o mental, e o emocional. É a busca, na Carta da Justiça, ela pede essa ponderação, esse equilíbrio nessa busca do que está faltando, que é o conhecimento e o reconhecimento desse conjunto, do que está por detrás, do que está mais a fundo. Você faz alguma terapia, psicóloga mesmo, convencional? Eu fiz durante toda a minha gravidez. Me ajudou bastante, assim, mas era outro processo, né? Mas me ajudou sim. Foi mais um processo também de equilíbrio e também um pouco de encontro com a minha ancestralidade, apesar de muito pessoal, porque a verdade é que a psicóloga não tinha nenhum tipo de direcionamento, conhecimento com relação a isso, mas como ela puxava alguns ganchos, né, sobre, Sim, me fez refletir. Eu passei durante esses anos, eu faço muito auto-reflexão, eu tenho um mental muito forte, sim, que é positivo e negativo, né? Muitas vezes é negativo na somatização, ele é muito forte mesmo, de forma que somatiza no corpo isso. questões psicológicas. Mas eu tenho entendido muita coisa e ressignificado, mas muito claramente ainda não encontrei o equilíbrio nisso, Essa dor na lombar, dentro essa dor na coluna é na lombar? na lombar. Geralmente é. Engraçado que eu nunca tive, porque quando eu estava grávida, o médico dizia que é normal, por exemplo, gestante ter dor na lombar porque está abrindo, né? Aí eu Hum, tinha, mas eu reconheço que é outra coisa, é que era diferente. um cansaço. Mas eu nunca tive, essa dor que eu tô agora eu nunca tive. Porque eu não consigo mesmo andar, é uma coisa como para eu ficar assim muito arqueada, né? Mesmo. É assim, dor na coluna, mas particularmente na lombar, ela está associada dentro do que a gente chama das terapias integrativas complementares de saúde, de que as dores nessa região do corpo, elas são, de fato, somatizações de preocupações, de medos, tensões relativos sobre ao autossustentar-se, né? Principalmente da sustentação relativa material. É justamente essa crise que você está profissional, é como se ela se refletisse aí. E aí o autossustentar se refletir justamente no você não conseguir andar. E aí isso tem a ver, tem uma ligação direta com esse sentimento de imobilidade e de confusão, e de medo e de tensão. Ele vai acabar se refletindo nessa base aí da coluna, né? Hum, Geralmente é essa conexão. E aí, então a saúde tem que há essa necessidade de se buscar e justamente integrar essas compreensões, esse lado emocional, tanto que o resultado que aqui coloca é justamente, como eu falei na carta do carro, que o que falta é essa integração dessa mulher, de tudo que você é enquanto ser, e a carta do resultado sai assim, com você equilibrando, que é a carta da justiça, com você equilibrando essa compreensão do todo, você alcança enquanto resultado a carta da imperatriz, que é essa mulher que é esse todo, ela tem tanta potência, né, da criatividade, da produtividade, da realização, como ela também é tem a sensibilidade, a emotividade, é a mãe, mas é também a mulher que faz, né? É também a mulher que realiza, né? De maneira, de maneira harmoniosa e muito produtiva. A
na carta de síntese sua sai a carta do Papa, que é uma carta que fala de volta, joga de novo para as questões da Lua e do carro, que é o momento, né? São as cartas do presente. Por quê? Porque essa carta do Papa fala assim, é como se fosse uma autocobrança sua. Essa questão sua de saúde, ela tem a ver, sim, com padrões e cobranças que você aprendeu que têm que ser feitas, que precisam ser feitas, o que você acredita de como as coisas devem ser, de maneiras, é, como deve se organizar a sua vida, social, familiar, política, em todos os sentidos, e que geram uma cobrança, sua autocobrança, né, em relação a isso. E isso mexe, de fato, nesse seu lado emocional, psíquico, que vai refletir no corpo. Então, o que você precisa buscar são saídas e alternativas terapêuticas para a sua saúde que ajudem você a integrar, que ajudem você a equilibrar tanto o seu lado mental, emocional, né, como e psico espiritual. Então, práticas que te ajudem, que possam te ajudar, desde um retorno à terapia convencional, ou a uma prática de meditação, de yoga, ou uma atividade física mais conectada, assim, com respiração, com o controle dessa mente, desse mental, ou outras práticas que te ajudem a relaxar, ou a sentir o corpo, a lidar com o corpo e equilibrar corpo e mente, é, são todas, e aí cabe, assim, obviamente, você buscar como que você se identifica, mas são todas bem-vindas no sentido de te ajudar a integrar e a pacificar a sua mente, o seu coração, para integrar mente, corpo, alma, coração, sabe? E não te adoecer. É uma questão realmente de integrar, se entender como esse todo e buscar equilibrar esse todo. Então, essas terapias, essas saídas, como até um exercício como alongamento, tai chi, yoga, um reiki, práticas como aromaterapia, é, todas que possam te conectar, te ajudar, que é o floral também, que ajudem a integrar os quatro corpos, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo energético, que te ajude a dar essa equilibrada, vai aliviar seu problema físico e vai te ajudar a harmonizar para você ser essa mulher total, ter consciência, né, desse seu eu total. E aí você conseguir equilibrar. Mas trabalhar muito essas questões, né? é, emocionais e crenças e tudo, porque aí é uma questão que você pensa, sente e vem para o corpo. É. Então, Eu essas, até fiz yoga, eu gostava, só que foi naquela época antes da Covid. E era com a senhora aqui em Portugal, o pessoal que era de yoga, e assim, era todo mundo negacionista da Covid, o pessoal aqui na Europa. Aí não deu, não dava. Aí depois, mesmo no processo depois que a gente saiu da Covid, quase agora eu não tinha paciência, porque é complicado. ah, É achar. Eu tenho umas amigas brasileiras aí que trabalham com aromaterapia. E aí, de repente, elas têm outros contatos, outras pessoas. Elas são até da Paraíba. Não sei, já estão aí há um tempinho fazendo justamente alguns cursos na área de farmácia, porque elas trabalham com aromaterapia e foram para aí para fazer, conseguir especializar, né? E uhum. quem eu conheço mais aí?
Tinha uma menina que fazia a yoga, não sei se ela ainda tá com yoga aí, era lá perto da Praça da República. Mas tem, eu também sei. O meu problema é falta de iniciativa. Se eu quisesse, eu fazia. Eu tenho umas travas me prendendo para fazer as coisas que eu sei que tem que fazer. É o que, quando sai na carta do que falta? O carro. É a vontade de ir, ó, pegar as rédeas do carro e botar para andar. Isso aqui é o direcionamento, é foco. Vamos lá. Então, saúde é esse o chamado e é, assim, uma questão muito mais psicoemocional, psicossomática, né, e também esse chamado de integrar tudo, que é um trabalho, aí é um trabalho de integração, de equilíbrio, é uma caminhada que tem, né, é um pouco mais trabalhosa para você juntar essa razão, essa emoção, equilibrar isso, né, que a Carta da Justiça aponta, mas é o caminho, ok? Esse ponto? Ok, Podemos passar para frente, para o próximo. sim. E agora, você quer falar sobre Trabalho. trabalho. Então, vamos lá, vamos por parte no trabalho, então. Vamos ver, então, primeiro você quer ver a parte acadêmica ou a parte política? Vamos ver primeiro a política. Ok. Respeito isso. Eu vou fazer uma tiragem do passado, presente e futuro. Realmente, na parte política, você teve uma passagem muito brilhante, exitosa, sai a carta do Sol, né? Fala que você brilhou muito, teve um reconhecimento, um destaque. Atualmente, você está, né, nesse momento que é criativo, que é potente, mas latente politicamente. É um momento que você está bem, que você é vista também com como ainda essa pessoa que faz, que tem capacidade, potência, criatividade, que pode fazer muito, né, dentro dessa área política. E olha, para futuro sai a carta do mundo, que é uma das melhores cartas do tarô. Eu diria, só por essas três cartas, eu diria assim, que você tem caminho aberto, favorável e de muito sucesso, de progresso e de crescimento, se você quiser caminhar pela área política. Tudo é favorável para você nessa área. E vamos tirar uma carta de aconselhamento sobre que é uma outra tiragem. É questão, o que atravessa e o conselho, que é para dar um direcionamento. Bom, é, a questão é que há uma mudança. Significa um momento, uma questão, essa questão política hoje na sua vida, que é uma questão de virada de chave, de ciclo. Fechamento de um ciclo e abertura de um novo ciclo. O que atravessa são os detalhes, é a história que o diabo mora nos detalhes. O que atravessa essa questão é, às vezes, uma inocência, exatamente, um otimismo, uma paixão pela questão muito grande e que pode, às vezes, impedir você de enxergar os perigos, as armadilhas, os problemas que estão nos detalhes, né? E aí, Uhum. o que o tarot te aconselha, aí essa é a carta da lua de novo,
O que a tarô vai te aconselhar é que você esteja muito atenta à sua intuição, que você esteja muito atenta a, a, às coisas que estão por detrás, que estão escondidas, que você se mantenha muito diligente com relação ao que você sabe que existe por debaixo das questões, por detrás das negociações, do que está ali aparente, e que você esteja muito conectada com a sua, com esse lado seu, justo interessante, esse lado seu mais intuitivo, esse lado seu mais ligado com a sua espiritualidade, com a sua ancestralidade, que ele lhe dá a sustentação, a bagagem necessária para você enfrentar isso com sabedoria, sem cair nas armadilhas, enxergando onde elas vão estar. Isso vai ter muito a ver com justamente você estar muito conectada com a sua capacidade de perceber, de enxergar, não só é, no envolvimento otimista, racional e político do que aparenta, mas de entender o que está por detrás e por dentro e um objetivo maior, e o que fala para você de internamente, o que isso representa e fala para a sua alma, assim, vamos dizer, nessa atuação. Consegue entender? Sim, sim. Então, seria isso. Minha Mas, questão é que essa sim, coisa política sempre, já há muito tempo, todas as coisas, e realmente caminhos se abrem, eu tenho espaço para com pessoas e coisas que eu nunca teria, inclusive aí no Brasil. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sempre é uma coisa meio aleatória. Eu não sei nem como é que uma pessoa trabalha com política propriamente como trabalho, ou seja, para mim política é muito mais uma coisa, fora política partidária, política quem é um político, né, de profissão, que não é meu caso. Para mim política tem muito mais a ver com ativismo, ação, coisas desse tipo, mas eu não, eu não tenho ideia como direcionar isso na vida. Eu só fico fazendo e esperando e me mantendo em movimento, mas não espera aí. sei. Vamos ver isso do ponto de vista prático, né? Se... que- E eu tive um padrinho político em Portugal, mas a gente anda meio rompido, a gente se dá bem, mas a gente se opõe em muitas coisas, que é o Álvaro Vasconcelos. Ele é um velhinho, bem velhinho, e ele me apresentou todas as pessoas importantes, basicamente, do Brasil e daqui que eu conheço. Tipo, eu conheço, tenho uma relação próxima com o Renato Giannini aí, por exemplo, o Celso Laffer, as pessoas da esquerda, mas de centro aqui também, aqui mais ainda. São todas pessoas que me deram valor por causa dele, pela credibilidade que ele me dá. Mas na prática, a gente já não. Ele começa a perceber, como digamos, que eu não por isso eu concordo com ele, entendeu? Tem posições diferentes. E eu sou uma pessoa difícil de. Como eu não tenho a política como objetivo de dinheiro, de projeção nisso, é uma coisa mais ideal, eu tenho a impressão que ele entende muito nisso, que às vezes ele não entende muito porque que eu não aproveito determinadas pessoas ou oportunidades para fazer um uso melhor disso, dentro do que ele considera melhor, enquanto eu faço um uso. Por isso que essa carta que tu falou me fez pensar nisso. Um uso meio
É como se para mim fosse uma coisa mais ideal e para ele pragmática. Faz isso. É porque ele, quando era jovem, era uma pessoa muito radical, que se tornou um cara riquíssimo aqui de Portugal, que está no meio político, se projeta e tal, mas é progressista, né? Mas não, mas tenta se manter nesse meio entre os muito ricos, né? Que eu não tenho muita paciência, na verdade. Por isso que às vezes eu tenho dúvida se eu tenho que investir mesmo nessa área, porque eu não tenho muito jeito. Mas sempre é o que aparece, eu tento ir para outro, por isso que eu pergunto depois a acadêmica, porque o caminho natural nosso, né, que a gente pensa é a academia, né? Uhum. Mas a academia é o inverso, enquanto todas as pessoas têm dificuldade, até que queiram numa coisa política, as coisas políticas parecem que se abrem mais portas para mim. Não é que eu fui atrás, é que foi abrindo portas. Enquanto a academia parece um negócio assim, muito sacrifício, muito pesado, tudo tem um empecilho, tudo tem não sei o quê. Complicado. Vamos, Vê vamos aí. ver, vamos ver. Eu queria ver do ponto de vista, eu vou levantar aqui, que a gente já viu assim, tem muita coisa positiva, tem coisas a serem. Ah, sim, o tempo vai cair aqui, o Zoom vai fechar e depois aí eu abro novamente, te envio um outro link, certo? Tá bem. Ele já está aqui contando o tempo. É, vamos ver a academia, então. Sim, É, a academia, eu vou fazer a tiragem 1, 2. Nossa, a carta da lua lhe persegue, hein? Sai ela de novo. De novo, sai essa carta que aí aqui, junto com a carta do Papa, que é o que está faltando, ela fala realmente de empecilhos que estão ocultos. E quando sai a carta do Papa no que falta, é realmente uma sustentação, é, uma sustentação social mesmo, assim, estrutural, de estrutura, né, dentro da própria academia ou do contexto de, de, de abertura mesmo de caminho, de encontrar facilidade ou apoio para esse desenvolvimento, o de honestidade até, porque essa carta também fala, a carta da Lua, nessa aqui no que existe, pode falar de interesses ocultos por detrás também, que impedem, né? E aí o tarot te aconselha de volta de novo, essa é a carta da Imperatriz, né? Te aconselha aí com, com, com cautela, tipo assim, te mantém no teu centro, né? No que é melhor para você, faz o que você sabe fazer de melhor, mostra as tuas habilidades, as tuas competências, que o resultado é que essa força que você traz, essa capacidade sua de dominar as questões adversas com inteligência, com sagacidade e com jogo de cintura, há de se sobrepor, entendeu? O momento é favorável a você. É um momento que você está vivendo muito favorável em relação a, a seu potencial. Você está no momento pleno. Você está num momento de plenitude em relação à sua projeção, em relação a si mesmo, em relação às suas competências, à sua capacidade de lidar e de atuar.
seja no meio acadêmico como fora dele, como a gente já viu, em que você tem o traquejo para lidar com a situação, mas é a situação realmente, é do ambiente, é que não é favorável. Quando sai a lua é interessante, porque sai a lua, a lua e o Papa, mas na síntese sai a carta do Sol, que é uma carta favorável. Então é como se tivesse ao redor pontos que não são favoráveis, que são mais duros, mais adversos, é, mas ainda assim você está plena, você está consciente, você está firme, você está bem, você é bem quista, bem vista, entende? Eu posso ver com relação a uma pessoa se ela tem algum boicote com relação a mim no trabalho. Pode sim. Só que já vai cair em 1 minuto. Deixa a gente voltar para a gente dar uma olhada nisso. Porque a carta da Lua dá ensejo a pensar em pessoas e movimentos, sim, É, contrários, tá? Vai cair e aí ele fica uns minutinhos, uns 5, 10 minutinhos até processar o vídeo, que ele sobe, né, para ser salvo, e aí depois eu abro de novo, tá bom? tá bem. Tá. Deixa eu fechar